Graça e paz, queridos. Estamos aqui para mais um Papo Reto e nós queremos, nesse dia, falar um pouco acerca de como anda o nosso coração, como anda o seu coração, o que você, de fato, tem experimentado nos últimos dias. E é interessante que no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus ele começa um diálogo com os seus discípulos. Nesse diálogo, tiveram duas perguntas que seus discípulos fizeram para ele que chamam muito a nossa atenção e tem tudo a ver com aquilo que nós estamos passando e vivendo no nosso dia a dia, diante de tantos problemas, tanta dificuldade, diante de uma situação difícil que toda a humanidade tem enfrentado. No capítulo 14 de João, Jesus começa aquele diálogo, aquela conversa com seus discípulos dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, virei outra vez e tomarei para mim mesmo, e para que onde eu estejais, vós também estejais. Jesus ele fala ali com os seus discípulos, falando primeiro, dizendo, se acalmem, não se atemorize, não tenha medo, tenham paciência, porque na verdade eu tenho um relacionamento com o Pai. Jesus aqui ele cita e chama Deus, Yahvé, de Pai. Então mostra o seu relacionamento, a sua afinidade, mostra a sua filiação. Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia para que ele veio. Ele mostra isso de uma maneira muito clara aqui. E é interessante que a primeira pergunta que nós vemos nesse diálogo de Jesus com os seus discípulos é justamente com Tomé, um homem muito racional, onde ele precisava ver as coisas para poder acreditar. Tudo teria que estar palpável às suas mãos, teria que estar à vista daquilo que ele poderia contemplar. E nesse interim, Tomé chega para Jesus e diz, Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? É interessante que Jesus olha para as pessoas com muita empatia, ele toma o lugar das pessoas de uma forma muito especial e ele não respondeu aquela pergunta com ignorância, com desdém. Apesar de Tomé ter caminhado com Jesus durante muito tempo, ter visto coisas extraordinárias, ter visto milagres, ter visto coisas fenomenais, ter vivenciado, não só ter visto, mas ter praticado algumas coisas também, ele chega e coloca essa pergunta para o mestre, dizendo, não sabemos para onde você vai, mas Jesus olha para ele com amor e diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando ele chega e responde dessa forma para Tomé, primeiro ele mostra que ele sabia quem ele era. Ele sabia para onde ele estava indo, qual foi a sua missão, qual era a finalidade dele aqui na Terra. Deus encarnou, ele se esvaziou, assumiu uma forma humana. Ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a sua missão, mas ele sabia também qual era o fim da humanidade diante da sua missão. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. As pessoas que se chegassem a ele, as pessoas que tivessem um relacionamento pessoal íntegro com ele, elas teriam o prazer, o privilégio de ter a vida plena, a vida abundante, o zoe de Deus sobre ele. Mas não é só essa pergunta que é feita nessa conversa, nesse diálogo com os seus discípulos. Até mesmo que no versículo 7 ele diz o seguinte, se vocês me conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. E desde já agora o conheceis porque vocês têm me visto. Mas aí diante dessa afirmação dele, um outro discípulo também que é muito cético, até mesmo porque quando ele foi chamado para ver quem é Jesus, para conhecer o Messias, para conhecer o Cristo, ele duvidou num primeiro momento. E aí Filipe chega para Jesus e diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E é interessante que esse homem, esse discípulo já tinha caminhado com Jesus. Jesus não precisava provar mais nada para ele. Coisas extraordinárias
ele tinha visto, tinha experimentado, inclusive no seu chamado. Mesmo assim, ele duvidou, ele perguntou, ele queria saber onde estava o Pai. Revela-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Quantas vezes também nós somos assim como Tomé e Filipe. Apesar de ter visto milagres, apesar de ter visto maravilhas, apesar de ter visto o cuidado de Deus com a nossa própria vida, com a vida da nossa família, diante de toda essa calamidade que nós estamos vivendo, nós mesmo assim perguntamos e pedimos muitas vezes a Jesus, mostra-nos o Pai, revela-nos o Pai. E aí Jesus, de uma forma muito especial também, chega e diz, olha, há tanto tempo estou convosco e você ainda não tem me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é revelação plena de forma corpórea à humanidade. Ele representa o próprio Deus porque Ele mesmo é o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele abriu mão de sua glória a fim de vir e ter conosco, viver como um homem, sentir tudo aquilo que o homem sentia, passar por tudo aquilo que o homem passou, vencer a morte, triunfar sobre a morte, para que ele pudesse ter autoridade e dizer para mim e para você, não temas, não se atemorize, não se perturbe, não se turbe o vosso coração. É isso que ele está dizendo. Acredite em Deus, acredite em mim. Eu vou preparar um lugar para que você esteja em segurança, a morada, o céu, aquilo que nós almejamos, aquilo que todo ser humano de alguma forma pensa, sonha ou até mesmo imagina ser como é a casa celestial, a morada celestial, onde lá não haverá pranto, não haverá dor, não haverá nada que de alguma forma irá nos prejudicar, ao contrário, iremos ter o privilégio de ver o sol da justiça raiando sobre nós. Queridos, Jesus está dizendo, olha, se você acredita em mim, se você vem a mim, se você acredita na verdade do Evangelho que eu estou trazendo, o Pai será revelado a você. E não só isso, mas também você terá o prazer de ter vida, vida plena, vida abundante. Mas, ainda mais, Ele vai te apontar para uma eternidade. Ele vai dizer que aonde Ele está hoje, Ele quer que eu e você também estejamos. Ele quer que nós tenhamos o prazer de dividir a eternidade com Ele. E por isso eu desafio você nesse vídeo a acreditar que Ele é o caminho, que só existe a verdade. Ele não disse eu sou uma verdade, Ele disse eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Sabe o que acontece? Nós procuramos Jesus, ou procuramos a verdade em tantas coisas, em tantas religiões. E é interessante que eu ouvi uma frase essa semana que chamou muito a minha atenção. Sabe por quê? Porque as religiões, na verdade, são exatamente a tentativa humana de buscar a Deus, de todas as formas. Contudo, o Evangelho é de fato quando Deus busca o homem e lhe dá o que ele precisa. Então, no nome de Jesus, Ele veio trazer vida e vida abundante para mim e para você. Eu desafio você a conhecer Jesus, a viver como Jesus andou, a andar como Ele andou e experimentar aquilo que Ele prometeu aqui no texto, para que eu e você experimentasse, não só apenas aqui, mas também na eternidade junto a Ele, para a glória de Deus. Nós estaremos vendo Ele face a face como Ele é e desfrutando da sua presença eternamente. Deus abençoe você e que esse momento de reflexão sirva para que nós possamos nos achegar ao Pai, porque Ele tem se achegado a nós.